Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a utilização de textos literários no ensino de história. Hoje na nossa videoaula é sobre a utilização de textos literários justamente no ensino de história. Nossa jornada será guiada pela interseção entre a literatura e história e como essas duas disciplinas elas podem enriquecer mutuamente. Primeiro, pessoal, é importante entender o que significa usar textos literários no ensino de história. Estamos falando aqui de obras de ficção, romances, peças, contos, que de alguma forma aí retratam um período específico da história ou até refletem os valores, pensamentos e sentimentos de uma era. Então, a vantagem do uso dos textos literários é que eles oferecem uma visão em primeira mão da vida de pessoas de diferentes épocas. Então, ao contrário dos livros didáticos, que oferecem uma visão geral dos eventos históricos, a literatura ela proporciona um olhar mais detalhado e pessoal sobre os indivíduos e as sociedades da época. E um dos maiores benefícios aí que temos, de integrar a literatura no currículo de história é justamente que ela pode ajudar a tornar o material mais relevante e envolvente para os alunos. As histórias têm o poder de cativar a atenção dos alunos e de inspirar empatia pelos personagens e suas experiências. Bom, então ao trabalhar, pessoal, com os textos literários, os alunos também têm a oportunidade de desenvolver aqui habilidades de análise crítica. Eles podem examinar como o contexto histórico influencia a narrativa e como a narrativa, por sua vez, reflete ou até molda aí a percepção de um período específico. Ao usar então textos literários, é crucial discutir com os alunos a distinção entre fato e ficção. Bom, embora a literatura, claro, ela possa oferecer aí vislumbres valiosos, do passado, ela também é um produto da imaginação do autor. Portanto, então, deve ser usada como um complemento e não um substituto para fontes históricas primárias e secundárias. Vale a pena aqui, pessoal, notar que a literatura também pode ser uma fonte rica para explorar as perspectivas históricas divergentes ou até marginalizadas. Então, as histórias contadas na literatura muitas vezes dão voz a indivíduos ou até grupos que podem ter sido deixados de fora das narrativas históricas tradicionais. A seleção apropriada de textos literários é crucial ao integrar a literatura ao currículo de história. Então, os textos eles devem ser apropriados para a idade e ao nível também de habilidade dos alunos e devem complementar os tópicos históricos que estão sendo estudados no momento. Então, os professores também podem, claro, usar estratégias de ensino diferenciadas ao integrar a literatura ao currículo de história. Os alunos podem ser convidados a escrever ensaios, analisando ali um texto literário do ponto de vista histórico ou até a criar apresentações sobre como um livro reflete os eventos e atitudes de sua história. Enquanto integrar a literatura ao currículo de história, nós temos aqui muitos benefícios, mas também existem os desafios, claro. Alguns alunos podem sim, pessoal, ter dificuldade em analisar textos literários ou entender a linguagem ou os contextos históricos, Então é importante aqui proporcionar o apoio e as orientações adequadas para o momento. Outro desafio aqui que nós temos pode ser o tempo. Claro, com um currículo já cheio, pode ser difícil aqui encontrar espaço, para incorporar textos literários extensos. Olha, uma solução para isso, pessoal, pode ser selecionar trechos, desse texto
literário ou até de obras maiores, ou usar textos mais curtos como os contos, os poemas e, finalmente, claro, ao planejar o uso de textos literários no ensino de história, é importante considerar as avaliações. Os professores eles devem considerar uma avaliação a compreensão dos alunos do texto literário e também do período histórico, bem como as suas habilidades de análise crítica. Então, a incorporação de textos literários no ensino de história é uma estratégia extremamente valiosa, olha lá, e que pode trazer, claro, a história à vida para os alunos. E ela oferece uma nova dimensão ao estudo de história, promovendo empatia, a compreensão e principalmente, pessoal, o pensamento crítico. Em resumo, a literatura e a história, quando combinadas, têm um grande potencial de criar aí uma experiência de aprendizado rica e envolvente. Da próxima vez que você for planejar a sua aula de história, considere incluir um texto literário no repertório. Combinado? Pessoal, gostaram da aula? Então, lembre-se de nos seguir nas nossas mídias sociais, certo? Para ficarem por dentro aí de novos conteúdos que estão chegando. Por hoje é só. Até mais!